Boa noite, pessoal. Boa noite. Bem com vocês? Tudo certo? Bem, pessoal, eu já terminei de corrigir o trabalho, só não consegui ainda concluir ali o registro de todas as notas. Eu não sei se eu já divulguei, acho que não divulguei, né? Vocês receberam a nota ali do trabalho, não? Ainda não. Eu ainda não também. Então acho que falta só verificar, porque como alguns não entregaram, eu tenho que registrar aqui a não entrega, então só tem que fazer ali a conferência, tá? Mas eu acho que ainda hoje eu divulgo a nota. Quem conseguiu fazer o trabalho, quem entregou, em geral, fez os cálculos corretamente, né? Respondeu os itens que foram solicitados ali de modo correto. Mas, de todo modo, eu vou aproveitar aqui, eu tenho o desenvolvimento que eu fiz, né? Eu fiz uma foto ali, capturei uma foto do que eu escrevi, e vamos fazer uma experiência aqui de mostrar para vocês, para ver como é que vocês vão enxergar isso aqui através do Zoom, tá? Eu vou mostrar para vocês, depois vou falar sobre o conceito da integral indefinida, que é o conceito que a gente vai começar a trabalhar a partir da aula de hoje. E assim, pessoal, eu estava olhando o calendário aqui, eu tenho que, no dia 19, porque na próxima segunda-feira a gente tem um feriado, né? É um feriado nacional. E no dia 19 eu não poderei ter aula síncrona aqui com a turma de vocês, porque eu coordeno um curso de especialização que vai iniciar as aulas agora no dia 19 de outubro, e as aulas vão iniciar nesse modo remoto aqui, os professores vão dar aula através do Zoom, e como coordenador do curso, eu vou dar uma aula chamada de aula inaugural para estes alunos que vão iniciar o curso. É um curso de especialização, chama-se Estatística e Matemática Aplicadas, é da Escola Politécnica. Então, deixa eu tomar um chimarrão aqui para esse. Então, eu vou fazer essa aula inaugural no dia 19, e a aula vai iniciar às 19h15, tá? Com uma duração prevista de 1 hora, que eu vou apresentar, conversar com os alunos sobre o calendário do curso e algumas outras informações. Então, eu não poderei, né, iniciar a aula aqui com vocês. Então, essa aula do dia 19 não vai ocorrer no horário síncrono, né? Então, tem alguns materiais que estão disponíveis ali no Moodle, que eu vou indicar para vocês, né? A partir da aula de hoje, vocês poderão resolver alguns exercícios ali sobre cálculo de integrais indefinidas como maneira de trabalhar esse conceito, tá? Então, vocês podem já se organizar aí e saber que no dia 19 de outubro não haverá aula síncrona no Zoom aqui na turma de Economia Quantitativa 2, tá? Outra coisa, né, pessoal, na semana passada, não sei se eu fiz o lembrete, mas hoje o coordenador do curso de matemática me lembrou, e aos demais colegas professores, que nesta semana está em andamento aquela avaliação das disciplinas da graduação, né, a etapa 1 da avaliação das disciplinas, e então pede que vocês participem, né, respondendo aos questionários referentes a todas as disciplinas nas quais vocês estão matriculados, evidentemente, né.
Isso inclui aqui a economia quantitativa 2, essa turma. Então, eu peço que vocês usem um pouquinho do seu tempo lá, entrem no portal do aluno ali da PUC, né, e seleciona lá a avaliação institucional e as disciplinas da graduação, aí vai pedir para vocês responderem, né, algumas questões sobre as disciplinas de graduação, em particular a economia quantitativa 2. Vocês podem fazer a avaliação que vocês acharem pertinente, né, tem algumas perguntas que têm alternativas de resposta, e acho que lá no final, né, tem alguns comentários, aí vocês tiverem alguma sugestão, podem fazer lá naquele espaço. Acho que em 2 semanas a gente toma conhecimento, né, dessas avaliações que os alunos fazem, ok? Então, se vocês puderem fazer, seria uma boa. A universidade promove isso a todo semestre por uma demanda, né, dos órgãos reguladores, os órgãos do Ministério da Educação e Cultura que fazem as avaliações institucionais, e nestas avaliações estão incluídas as avaliações das disciplinas de graduação. Essa é a primeira etapa, e no final do semestre tem a etapa 2. Né? Bom, é isso. Vou iniciar então, pessoal. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Tranquilo, então? Deixa eu silenciar esse celular aqui para não atrapalhar. Então tá. Então, aqui, pessoal, eu vou compartilhar com vocês e eu vou comentar, né? Eu fiz um desenvolvimento aqui do gabarito, né, da solução do trabalho, só que eu fiz escrito à mão aqui e capturei uma foto, né? Então, tem essa matriz, né, que tem esses coeficientes na primeira linha, o 0,2 e o 0,4, na segunda linha 0,3 e 0,2, né? Então, eu pedi para descrever, né, o que significam essas quantidades. Então, a quantidade A11, o coeficiente A11, é a quantidade do insumo 1 necessário para produzir uma unidade do bem 1, né, ou seja, 0,2 unidades monetárias. Né, pode ser real ou dólar, não faz diferença. Né. O A12 é a quantidade do insumo 1 necessário para produzir uma unidade do bem 2, que vale 0,4. O A21 é a quantidade do insumo 2 necessário para produzir uma unidade do bem 1, que é 0,3, está esse termo aqui. E, finalmente, o A22 é a quantidade do insumo 2 necessário para produzir uma unidade do bem 2, né, que é 0,2, conforme está dado lá na matriz. Essas informações aqui, essa interpretação, isso aqui é uma consequência lá da definição do modelo, o teórico do insumo-produto elaborado pelo Leontief, pelos seus colaboradores, né, e expressam, então, as relações de demandas intermediárias, né, de um setor para outro, no caso aqui, uma economia de 2 setores. Então, se a gente olhar aqui, né, a gente tem que interpretar que a segunda coluna, né, contém as quantidades de insumos do setor 1 e 2, respectivamente, necessárias para produzir uma unidade do bem 2. Né? Então, é essa segunda coluna que vocês vão ter que trabalhar aqui para responder o segundo item. Né? Porque se o setor 2 produzir 300 unidades, a sua demanda intermediária será 300 vezes a segunda coluna da matriz. Né? Multiplica 300 vezes 0,4 dá 120, e 300 multiplicados por 0,2 dá 60. Né? Então, isto é, 120 unidades do setor 1 e 60 unidades do setor 2. Essa é a demanda intermediária, né, para atender, né, essa necessidade do setor 2 para produzir 300 unidades. Tá? Então, aqui houve alguma confusão, né, alguns não conseguiram responder essa pergunta. E por que tem que multiplicar por 300? Porque uma das hipóteses, né, da teoria do Leontief é que a economia ela satisfaz a propriedade da escala, né, o retorno em escala. Então, se tu gasta, respectivamente, 0,4 do insumo 1
para produzir uma unidade do BEN2 e 0,2 do insumo 2 para produzir uma unidade do BEN2, né? Então, quando tu produz 300 unidades, tu vai multiplicar essas quantidades de insumo aqui necessariamente por 300, tá? Porque elas são diretamente proporcionais de acordo com a teoria lá do insumo produto, né? Se tu gasta 20 centavos de um insumo para produzir uma unidade, na hora que tu precisar de 300 unidades, né, tu vai multiplicar aquelas quantidades de insumo por 300. Tá? Então, todos os insumos necessários para produzir 300 unidades do BEN2 terão as suas quantidades unitárias multiplicadas por 300. Né? Então, por isso que multiplica a segunda coluna aqui da matriz do insumo produto por 300, resultando, então, nessas quantidades aqui. Tá? Então, assim, pessoal, eu peço que vocês, após fazerem os cálculos, né, escrevam uma interpretação. Tá? Nesse trabalho aqui, alguns escreveram só o cálculo, né? Então, já estou aqui registrando, né, que no próximo trabalho, nos próximos trabalhos, nas próximas atividades de avaliação, em todos os itens, de todos os cálculos, será será exigida uma conclusão, uma avaliação, uma interpretação do resultado, tá? Porque este curso aqui é um curso de economia quantitativa, né? Então, a partir dos cálculos, a gente conclui uma determinada coisa, né? É isso que é importante também desenvolver, essa habilidade. Então, no item C, pedia para descobrir, né, dada uma demanda final representada pelo vetor D, que é 25 e 17 aqui, que está registrado, né? Descobrir a demanda, a produção, representada pelo vetor X, que contém as incógnitas X1 e X2, de modo que atenda à demanda intermediária, representada pelo produto A vezes X, somada com a demanda final, representada pelo vetor D. Tá? Então, substituindo aqui o vetor X, que é o X1 e X2, né, a primeira e segunda linha, respectivamente, vai ficar a matriz A vezes o vetor X1 e X2, mais o vetor 25, 17, né, 25 na primeira linha e 17 na segunda linha, que equivale a esse sistema aqui, né, 0,2 vezes X1, mais 0,4 vezes X2, mais 25 igual a X1, e 0,3x1 mais 0,2x2 mais 17 igual a x2 na segunda linha. Então eu tenho duas equações com duas incógnitas. Só que aqui, pessoal, não está pronto ainda o sistema para ser resolvido pelo método de Gauss, porque eu tenho o x1 dos dois lados. Ó. Tá? Então eu tenho que fazer uma operação, né, de agrupar os termos semelhantes. Ó. Então eu vou pegar este termo aqui, que aparece no do direito, né, o x1, e vou subtrair aqui, ó, e o x2 na segunda equação também. Então eu vou jogar todas as incógnitas para o lado esquerdo, né, e as constantes eu vou jogar para o lado direito das equações. Né. Então eu vou ter 0,2 menos x1, aqui ficou meio rasado, ficou feio, né, pessoal, mas peço desculpas. 0,2 vezes x1 menos x1 mais 0,4x2 igual a menos 25, e 0,3 x1 mais 0,2x2 menos x2 igual a menos 17. Portanto, eu tenho que resolver esse sistema aqui, ó. 0,2 menos 1 dá menos 0,8x1, mais 0,4x2 igual a menos 25, e a segunda equação, 0,3x1 menos 0,8x2 igual a menos 17. Claro que aí, pessoal, pode ser que vocês tenham feito o desenvolvimento de modo simétrico, né, em que os sinais sejam trocados, não tem nenhum problema. Isso aí não é obrigatório que seja feito desse jeito que eu estou fazendo aqui, mas acaba se tornando equivalente, né? Do jeito que está aqui escrito, então, agora sim, né, eu tenho aqui, ó, na primeira equação, menos 0,8x1 mais 0,4x2 igual a menos 25, então eu agrupei todas as incógnitas, já estão escritas aqui. Na segunda equação a mesma coisa, então todas as incógnitas do lado esquerdo da igualdade e as constantes aqui do lado direito, né? Então eu tenho que eliminar esse 0,3 aqui, ó. Então eu calculei o multiplicador dividindo o 0,3 por menos 0,8, que é menos 0,375, tá? Então eu tenho que fazer essa operação aqui, L2 mais 0,375 vezes L1, né? Eu fiz aqui os desenvolvimentos, ó, das contas, né? Tá tudo detalhado aqui.
Pois não, pode falar, César. Eu não arredondei o X2, tem algum problema? Não, eu vi que alguns fizeram os cálculos com mais dígitos, não tem problema. Isso eu não, como não estava especificado ali, né, que era para usar tantas casas decimais, né? Então, o meu X2 deu 40,57. não, tranquilo, tranquilo, tá? Porque esses cálculos aqui são cálculos aproximados, né? O importante a pessoa fez o desenvolvimento ali, né? E como a gente havia comentado, né, que os cálculos eram feitos de modo aproximado, e ali realmente não, eu me dei conta que não foi dada nenhuma instrução, né, quanto ao número de casos decimais a serem usados. Aí eu disse, então tudo bem, não tem problema, não te preocupa que isso eu não, realmente não cobrei, tá? Tá bom, obrigado. Então, fez as contas aqui, ó, tá? Resultou nesse sistema que a primeira equação é a mesma, né? Ficou menos 0,65x2 igual a menos 26,375. Aí dividindo um pelo outro, né? Como o César falou ali, claro que aqui eu fiz um arredondamento, dá 40,6, tá? Aí eu peguei esse valor, substituí na primeira equação, fiz as contas, né? Isolei o x1 aqui na primeira equação, menos 25, menos 0,4x2, dividido por menos 0,8. Substitui o x2, que é 40,6 aqui, deu 16,24, soma com 25, divide por 0,8, vai dar 51,6, tá? Muito bem, então esses são os valores que eu encontrei, né? E pede lá para fazer a verificação. Então a verificação é feita, né, substituindo o x, que é 51,6 e 40,6 respectivamente, né? Multiplica pela matriz A vezes x mais d. Faz aqui desenvolvimento, né, tá aqui todo o detalhe, ó, vai dar exatamente 51,6 e 40,6, que é o x. Então, realmente, né, este vetor é o vetor que satisfaz o equilíbrio, né? Então, como aqui eu não tinha mais espaço aqui, eu coloquei aqui no texto, ó, conclusão, né? As quantidades que garantem o equilíbrio entre a produção e a demanda são o x1, 51,6 unidades, e o x2 igual a 40,6, né? Ou seja, o setor 1 tem que produzir 51,6 unidades, o setor 2 tem que produzir 40,6 unidades para atender, né? Aqui, ó, tá a demanda intermediária aqui, ó, né? 26,56 e 23,6, somada com a demanda final, que é 25,17. Então, a soma da demanda intermediária com a demanda final vai dar exatamente a produção encontrada ali para o setor 1 e para o setor 2, tá? Então, assim, como o colega aqui comentou, né, quem encontrou um valor 40,5, 40,57, né, eu considerei porque ao fazer a verificação dá ali um valor bem próximo, né, então a diferença que ocorre é irrelevante, né? Aqui a gente está trabalhando mais com o conceito do que com a precisão numérica, tá? E claro, que aí se fosse, né, uma economia com mais setores, aí claro que aí teria que ter mais cuidado, porque quando aumenta o número de setores, né, se eu fizer um arredondamento muito ruim, digamos assim, aí claro que vai haver uma diferença, né, maior entre o valor encontrado e o valor exato, né? Mas nesses casos, quando tem mais setores, geralmente o que se recomenda, sim, aí é trabalhar com um número maior de casas decimais para que os erros decorrentes do arredondamento sejam minimizados, tá? Mas aí, nesses casos, tem que ser especificado, né? Certo, pessoal? Não sei se vocês têm alguma pergunta, algum comentário aqui. Tranquilo, então? Então é isso, né? Deixa eu só interromper aqui. Certo, pessoal? Então eu concluo ali né, com essas observações a correção desse trabalho 2. Ele vai ficar junto ali com aquele texto, né, e vai aparecer no vídeo, para quem quiser depois revisar, vai estar incluído lá. Tá? Professor. Pois não.
qual era o peso da letra A, que eu inverti umas coisas aqui que... Acho que eu inverti sim. Eu acho que eu fiz 2, 3 e 5, se não me engano. No caso valia 0,5 cada uma das respostas que tinha na A, então. Eu digo assim, o item A tinha 2 pontos, sim, que eventualmente a pessoa pode errar um item, sim, aí sim, mas eu digo assim, o item A como um todo é 2 pontos, né? Mas no caso aqui, no meu caso específico, assim, é porque no caso eu inverti os setores, no caso eu só botei, em vez de ser um, eu botei o 2 em 2 respostas. Foi só isso que eu errei. Mas tu não está te referindo ao item B? Não, a letra A. Tem certeza? Sim, é que no caso aqui, ó, da quantidade de insumo 1 necessário para a produção de uma unidade do setor 1. Daí, nesse daqui, na hora de botar o setor, teve 2 que eu botei ao contrário, eu botei como se o setor fosse a coluna. Tu inverteu ali na interpretação dos coeficientes? Isso, isso. Tá. Eu posso olhar lá de novo, César, que agora eu te confesso que eu não recordo detalhadamente de todos, porque na verdade eu fiz a leitura, uma parte dos trabalhos na sexta-feira, uma outra parte no sábado e uma parte final no domingo. Então, então não foi assim, numa tacada só, então eu não me lembro. É que no caso meu ele ficou. A resposta ficou bonita, só no final que eu errei o número ali. Só. Tá. Aí realmente agora eu não saberia te dizer de pronto, assim, realmente não. Porque são muitos trabalhos e nesse final de semana eu tinha, além dessa turma, eu tinha outra turma que eu também corrigi trabalhos, então. Não, tudo bem. Tá bom? Mas aí eu posso te esclarecer ali pelo próprio Moodle depois. Tá bom. Obrigado. Tá bom? Falou. Então, pessoal, eu vou iniciar a discussão ali da integral indefinida, né, que é uma operação que vocês podem interpretar como sendo a operação inversa de cálculo da derivada. Tá? E a integral indefinida, dentro da economia, por exemplo, se vocês já leram artigos sobre economia, de diversas escolas e de diversas tendências e dos mais diferentes autores aí, né? Se vocês pegam autores de artigos da Fundação Getúlio Vargas, de autores americanos, de autores europeus, em particular os ingleses, os franceses, enfim, tem muitos autores que utilizam equações diferenciais, mesmo que sejam simples, para descrever certas propriedades da economia. Às vezes são propriedades bem específicas, às vezes são modelos gerais até, né? Tem modelos de funcionamento da própria economia como um todo que acabam sendo descritas por equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, segunda ordem, né? Tem alguns modelos que trabalham com os ciclos de Goodwin, que tem certas interpretações da economia que trabalham com duas quantidades e elas, digamos, trabalham em ciclos, né? Então, quando uma aumenta, a outra diminui e vice-versa. Quando a outra aumenta, essa aqui diminui. Então, elas ficam assim crescendo, né, oscilando, ora uma acima da outra, e isso corresponde a um ciclo de Goodwin e tem um certo comportamento parecido com certas plantas, né? Então, as equações diferenciais que modelam essa economia são bem parecidas com o modelo presa-predador, né? Então, as equações diferenciais, certas equações, né, para serem resolvidas, muitas vezes são expressas, né, a solução geral dessas equações são expressas por fórmulas envolvendo integrais, né? Então, a integral é uma operação dentro do cálculo que é, digamos assim, uma consequência natural, né? Já que existe o cálculo diferencial, né? Existe o cálculo que envolve operações de cálculo de derivadas. Bom, você sabe que na matemática, né, muitas operações, uma vez que são definidas, lá pelas tantas aparece, né,
a necessidade de fazer a operação inversa, né? Por exemplo, a adição e a subtração, a multiplicação e a divisão, o logaritmo e a exponencial, né? O seno, o cosseno, a função arco cujo seno é x, a função arco cujo cosseno é x, enfim, né? Então, dentro do cálculo, a operação de derivada e a operação de integral indefinida são consideradas uma inversa da outra, tá? E, historicamente, elas surgiram, né, praticamente ao mesmo tempo, e depois, com o passar do tempo, né, foram sendo descobertas, aplicações as mais variadas nas ciências sociais, na economia, na biologia, né, e várias outras áreas do conhecimento. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a definição formal, algumas fórmulas que são consideradas fórmulas básicas de cálculo da integral indefinida, e depois, né, as técnicas mais simples, conhecidas como técnica da substituição, e depois a gente vai passar para a integral definida, que é um outro conceito, tá? Então, eu vou compartilhar aqui. Então tá aqui, integral indefinida. Então eu disse aqui, né, pessoal, fórmulas básicas. Vê no texto sobre a integral. Onde é que está esse texto? Lá no Moodle tem um texto sobre a integral indefinida. Está aqui. O texto. Está disponível aqui no Moodle, se vocês procurarem aqui, ó. Tá aqui. Integral indefinida. Não, tá aqui em cima. Aqui. Depois eu posso ler direitinho, mas tá disponível lá, tá? Eu acho que é esse texto aqui. Então vamos lá. Integral indefinida. As fórmulas básicas, né, pessoal? As fórmulas básicas são essas que aparecem aqui, né? Quando eu tiver que integrar uma função vezes uma constante. Bom, primeiro falar sobre a notação, né? Esse símbolo aqui é o famoso símbolo da integral indefinida, tá? Então ele representa o cálculo de uma antiderivada inicialmente, tá? Então as propriedades são decorrentes do cálculo da derivada. Quando a gente calcula a derivada de uma função multiplicada por uma constante, a constante fica multiplicando a derivada da função. Então a mesma coisa vai valer para a antiderivada. A integral de uma constante vezes uma função e a constante vezes a integral indefinida da função. Integral, da soma de duas funções é a integral da primeira função mais a integral da segunda. E aqui tem algumas fórmulas básicas aqui, ó, né? Então essa fórmula básica que aparece aqui, que eu vou voltar lá no texto, ó, essa aqui é uma fórmula básica que eu vou escrever aqui. Esse símbolo então que aparece, né, então, que é como se fosse um S alongado, né? Aparece também em livros de matemática, né? Nas capas de alguns livros, né? A gente lê como sendo a integral indefinida, né? Então, quando a gente tiver a integral indefinida de x na n dx, né? Se o n for um expoente diferente de menos 1, a gente vai poder usar essa fórmula aqui, ó. Se o n for diferente de menos 1. Vamos escrever isso. N diferente. Isso quer dizer o seguinte, ó, vamos fazer aqui alguns exemplos. Então, isso aqui é uma anotação, pessoal, que a gente, né, acaba depois se familiarizando, né, que vocês podem interpretar como sendo a notação que representa a operação inversa de cálculo de uma derivada de uma função, como a gente lá conhece do cálculo, né, a derivada de x ao quadrado é 2x, por exemplo, né? Derivada de x elevado na 4 é 4x ao cubo. Isso aqui é a operação inversa. Então, veja, por exemplo, se eu fizer aqui, ó, vamos pegar um exemplo, x ao quadrado. É um caso particular dessa fórmula, eu vou escrever aqui
o desenvolvimento, né, aplicando diretamente a fórmula. O que esse C representa? Uma constante qualquer. Tá? Depois eu vou explicar por que aparece essa constante aqui. Porque quando a gente calcula a integral indefinida, né, vai dar uma parcela que depende de x mais uma constante de integração. Por quê? Porque a derivada de uma função constante é igual a zero. Né? Então, essa parcela que aparece aqui, que digamos é a parte mais importante, né, que depende de x, será a parcela igual a x ao cubo dividido por 3, né, mais uma constante de integração. Isso, como é que a gente verifica, né, que esta fórmula realmente está correta? A gente vai calcular a derivada do resultado. Ó. A gente pega este resultado aqui, vou copiar aqui. O C representa uma constante, chamada constante de integração. Então a gente vai calcular a derivada dessa expressão. Ó. Então, pelas regras de derivação, né, quando eu tenho uma divisão desse tipo aqui, ó, x ao cubo dividido por uma constante, né, a derivada fica... a derivada, vamos fazer passo a passo aqui para explicar direitinho. Fica a derivada do expoente, que é o x ao cubo, dividido por 3, mais a derivada da constante. Mas a derivada da constante, vamos botar aqui. A derivada de uma função constante a gente sabe que é zero. Então, se eu desenvolver a derivada do x ao cubo pelas regras de derivação, ó, isso aqui a gente vai fazer uma vez, depois a gente não precisa fazer mais detalhadamente, né? Porque daí a gente acaba se familiarizando e até pode fazer o processo mentalmente. Ó, 3x ao quadrado dividido por 3, né? Porque a derivada de x elevado ao cubo é 3x ao quadrado. Dividido por 3 mais 0, que é a derivada de uma função constante, simplificando, o resultado será o x elevado ao quadrado. Então, na anotação, né, a notação que é usada para representar essas funções é a seguinte: o x ao quadrado a gente vai chamar de f minúsculo de x. Então, essa aqui é a função que a gente está integrando, né? Tá aqui, ó. Essa aqui é a função que aparece lá dentro do símbolo da integral, né? E a função resultante, que é o x ao cubo dividido por 3 mais c, vai ser chamada de primitiva ou antiderivada. Então, esta função aqui é a função que satisfaz, ó, é a função que satisfaz a condição f' de x, ó, essa função, vou escrever aqui, né, só para vocês verem a notação formal, digamos assim, né. A relação entre essas duas funções é essa, a derivada, aqui tem essas coisas. A derivada da função que tu encontrou satisfaz essa condição. A derivada dela é igual à função que tu integrou. Sempre. Então, sempre que tu encontrar um certo resultado aqui pela operação de cálculo da integral indefinida, para a gente verificar que esse resultado está correto, é pelo cálculo da derivada. Derivando o resultado, tem que dar a função que está ali dentro do símbolo da integral. Além disso, né, pessoal, vocês sempre vão encontrar nas fórmulas esse símbolo aqui, que é a diferencial de x. Né? Então, ele vai indicar, entre outras coisas, né, que a variável de integração é a variável x. Né? Então, o símbolo de uma integral indefinida sempre tem as duas partes. Né? Tem a função e o dx. Né? Ó, então, a notação usual, né, de representar genericamente essas relações aqui, ó, é escrever assim. Essa anotação foi desenvolvida por matemáticos, sei lá, dos séculos 16, 17. Né? O Leibniz é um matemático alemão, né? E o Newton, o famoso matemático inglês, né? Que todos conhecem lá
do desenvolvimento do cálculo diferencial, que dizem que teria descoberto, né, a teoria gravitacional quando estava se protegendo de um surto de peste que houve na Inglaterra no início do século XVII. Ele era de uma família de nobres, né? Então ele tinha uma fazenda, a família tinha uma fazenda, a universidade cancelou as aulas e ele foi para a fazenda estudar. Aí lá nessa fazenda o Newton desenvolveu, né, o cálculo diferencial. Ele nasceu em 1642, então foi lá para 1655, 1656 que deve ter acontecido isso aí. Né? E Newton era inglês, Leibniz era alemão, né? Então, segundo alguns autores, foi o Leibniz que desenvolveu esta notação aqui desse S alongado aqui, ó, para representar este conceito, esta operação que a gente chama de integral indefinida. Né? Certo? Então a leitura é essa, né? A leitura, ó, integral indefinida de f é igual a f desde que certo? Então tá aí. Né? Então essa é a notação e a interpretação, né, a leitura desse símbolo. Tá? O que mais que a gente tem lá? Ó, integral de 1 sobre x dx é logaritmo. Então quando vocês tiverem que calcular esta integral, né, ó, integral de 1 sobre x dx, esse é um caso que vocês não usarão esta fórmula do x na n. Então, integral de dx sobre x. Opa. Dx sobre x. Que, ó, vocês vão encontrar duas versões aí, né, desta função. Muitas vezes o pessoal vai escrever assim, ó, tá? Direto dx sobre x ou a função 1 sobre x. Né? Neste caso aqui, vocês vão usar este resultado, ó, logaritmo do módulo de x mais uma constante de integração. Tá? Vocês não poderão usar esta fórmula, porque essa fórmula aqui só vai ser válida se o n for diferente de menos 1. Tá? Então, o interessante dessa fórmula é que ela vale, inclusive, quando tu for calcular uma integral de uma função, digamos assim, escondida. Né? Ó, vamos supor que tenha que calcular a integral de dx. Como é que tu resolve essa integral? Esta integral aqui é como se fosse a integral de 1 vezes dx. Só que a gente não escreve, porque o 1 é um elemento neutro na multiplicação. Tá? Então veja que nesse caso aqui, o que a gente está calculando? Né? Eu quero descobrir, né? Ó, eu quero descobrir qual é a função. Qual é a função? Ó, quero descobrir esta função aqui, sabendo que a derivada dessa função, ó, o que ela tem que satisfazer? A derivada dessa função, neste exemplo, é igual a 1. Ó. Mas qual é a derivada, qual é a função elementar do cálculo cuja derivada é 1? É a função x. Né? Certo? Então, a integral de dx vai ser igual a x mais c. Né? Certo? Então, essa é a integral que é calculada quando vocês encontrarem o símbolo integral de dx. É como se tivesse um cancelamento aqui, né, do símbolo da diferencial com o símbolo da integral. Né? Na verdade, o que a gente está calculando é a função x, né, eu vou destacar aqui, ó, em vermelho. Né? Ó, esta é a função cuja derivada é 1. Né? Certo?
Então, a integral de 1 é x, mais uma constante qualquer. Tá? Este caso aqui, ele pode ser, inclusive, resolvido como um caso particular dessa fórmula. Ó. Vejam que a integral de 1, que é o que eu estou calculando aqui, vocês podem interpretar como sendo a integral de x elevado a 0. Vamos fazer aqui a interpretação. Está correto eu interpretar que isso aqui é a mesma coisa que isso. Tá? Então, vejam, a fórmula, que é a fórmula que a gente vai usar com bastante frequência, integral de x na n dx igual a x na n mais 1 sobre n mais 1 mais c, ela é válida para qualquer n diferente de menos 1. Então, para n igual a 0 vale. Né? Então, se eu usar a fórmula para n igual a 0, ó, vai dar certinho, quer ver? Ó? Vai ficar x elevado a 0 mais 1 sobre 0 mais 1 mais uma constante de integração, ou seja, é x mais c. Né? Certo? Mas neste caso, a gente até poderia deduzir usando simplesmente, né, o fato de que a gente sabe que a derivada de x é 1. Tá? Então, a integral de 1 é igual a x. Tá? A gente pode, quando o resultado é uma função muito conhecida, né, das regras de derivação, a gente pode deduzir o seu resultado usando as interpretações e as formas que a gente conhece lá do cálculo diferencial. Tá? Alguma pergunta aqui, pessoal? Antes de eu seguir? Tranquilo? Tranquilo? Beleza. Outros exemplos aqui usando essas fórmulas. Ó. Essa integral do x na n, ela vai valer inclusive quando o expoente for negativo. Quer ver? Ó? Vou botar aqui. Vamos supor que eu tenha lá integral de 1 sobre x elevado ao cubo dx. Ó, esse x ao cubo que aparece no denominador, né, ele é possível de escrever lá no numerador. Então eu posso escrever isso aqui como sendo a integral de x na menos 3 dx. Né? Então o que eu fiz aqui, ó, eu não calculei a integral. Veja que eu continuei escrevendo o símbolo da integral indefinida aqui. Tá? O que eu fiz foi reescrever a função. Né? Então, como agora ela está escrita no formato de potência, eu olho lá a forma. O n é menos 3, né? Esse expoente aqui. Né? Bom, menos 3 é diferente de menos 1, então eu posso usar essa fórmula. Integral de x na n dx é dado por essa expressão desde que o n seja diferente de menos 1, que é o caso do exemplo ali. Então a integral de x na menos 3 vai ficar, ó, vou botar aqui o símbolo da fração, x na menos 3 mais 1, menos 3 mais 1, mais c, tá? Então, a gente trabalha aqui, pessoal, para escrever na forma usual, né? A gente não vai deixar escrito assim, então a gente vai elaborar isso aqui, vai melhorar essa escrita, né? Primeiro fazendo a subtração ali, né? Então vamos fazer a subtração. Vai ficar x na menos 2 sobre menos 2 mais 1. Opa, mais c. Tá? Acontece que não é usual escrever desse jeito. Né? Então a gente vai trabalhar escrevendo assim, ó, integral de 1 sobre x ao cubo. Vamos copiar aqui. Depois eu deleto aqui. Ó, então vou deletar essas etapas intermediárias aqui. Vamos lá. Ó, isso aqui não é costume deixar assim, né? Então o que a gente faz? A gente vai fazer, ó, menos 1 sobre 2, e esse x na menos 2 que aparece aqui, a gente vai escrever lá no denominador. Ó, vai ficar 1 menos 1 meio sobre x ao quadrado mais c. Tá? Então essa é a forma usual de representar esse resultado. Não é
não é que esteja errado escrever isso aqui, né? Mas é aquela coisa, a gente tem que procurar uniformizar a notação. Né? Então, escrever na forma correta, usar a propriedade da potência. Quando o x aparece com um expoente negativo no numerador de uma fração, equivale a passar este fator para o denominador, que eu fiz aqui, e trocar o sinal do expoente. Então, esse x na menos 2 no numerador aparece como x ao quadrado no denominador. E este menos aqui é a divisão, né? 1 dividido por menos 2, que é o menos 1 meio que aparece lá na frente. E a constante de integração que acompanha. Então, vejo que a constante de integração ela aparece sempre que a gente aplica a fórmula. Até o momento que eu aplico a fórmula, eu vou utilizando aqui propriedades, né, para simplificar a função e tal, e depois aplico a fórmula correspondente. Tá? Outro exemplo que aparece esta fórmula é quando tiver um expoente fracionário. Tá? Ó, vamos supor que eu tenha que calcular a integral. Vamos botar uma função que é conhecida aí, né, de vocês, a função raiz quadrada. Raiz quadrada de x, por exemplo. Então aqui, ó, para eu calcular essa integral, eu reescrevo esta fórmula como sendo o expoente 1/2, tá? Então a raiz quadrada de x é escrita como x na 1/2. E aí eu posso novamente usar aquela fórmula. Então agora que uma vez que eu vou usar a fórmula, eu já vou escrever o resultado sem o símbolo da integral. Então aqui eu aplico aquela fórmula com n igual a 1/2. Ó. Então fica x na 1/2 mais 1 aqui no expoente e a mesma coisa aqui no denominador. 1/2 mais 1 mais uma constante de integração. E como 1/2 mais 1 é 3/2, né, eu posso escrever, então, ó, x na 3/2, vamos fazer passo a passo aqui, ó, x na 3/2 sobre 3/2 mais uma constante, tá? Bom, o que isso significa? Que essa divisão por 3/2 é a mesma coisa de multiplicar por 2/3, né? Então vai ficar, ó, 2/3 de x na 3/2 de x na 3/2 mais c. Essa é a integral, esse é o resultado, né? Certo? Vamos escrever aqui para deixar bem claro a integral que eu estou calculando. É igual isso aqui. Porque às vezes, quando a gente está resolvendo certos problemas, né, a gente não está interessado em todos os cálculos intermediários. Né? Então, se for o caso, se eu quiser só saber essa fórmula aqui para calcular alguma outra quantidade, eu vou lá e copio este resultado aqui direto. Tá? Certo? Bom, então esses são os casos básicos. Tá? Muito bem. Então, só vou interromper aqui. Tá? Então, esses exemplos que eu mostrei ali são os exemplos quando eu tenho uma parcela só. Aí eu vou lá naquela lista de integrais que está ali disponível naquele arquivo e vejo, né, quais são as fórmulas básicas que aparecem ali. Tá, aí quando não for, quando tiver 2, 3 parcelas, aí vamos ver o que vai acontecer. Ó, vamos ver o que vai acontecer se eu tiver, por exemplo, essas 3 parcelas aqui. Né? Integral de x ao cubo mais 4 vezes x na meio menos 1 sobre x dx. Então aqui, para eu resolver, né, esse tipo de exemplo, eu tenho que usar as propriedades. Ó. Então vou fazer aqui, passo a passo. Ó. Vamos diminuir essa fonte aqui que está muito grande. Vou botar aqui 14. Aqui. Ó. Então o que eu fiz aqui, pessoal? Ó. Eu comecei com essa fórmula e separei, né? Ficou. Vamos botar para outra linha essa aqui. Não. Ó. O
que eu fiz aqui? Vou botar aqui, tudo numa página só. Ó. Então, o que eu fiz? Integral dessas três parcelas. Fica a integral de x ao cubo dx mais 4. Ó, esse 4 é uma constante. Integral de x ao meio dx menos a integral de 1 sobre x dx. Tá? Então eu separei essas integrais em 3. Vejo que em todas elas aparece aqui a diferencial de x, ó, acompanhado da função. Né? Função vezes dx, a função vezes dx, a função vezes dx. Para cada uma dessas funções eu aplico a fórmula básica correspondente. Né? As duas primeiras eu aplico a fórmula do x na n, que apareceu lá no início, e essa aqui é a fórmula que recai no logaritmo. Né? Então, desenvolvendo esses cálculos, né, conforme eu fiz ali, ó, eu posso fazer os dois simultaneamente, os três. Ó, integral de x ao cubo dx, que é esse primeiro cálculo aqui. Usa a fórmula do x na n com n igual a 3. X elevado na 3 mais 1 sobre 3 mais 1, mais 4 vezes. A integral de x ao meio é x ao meio mais 1 sobre o meio mais 1, como nós vimos ali, menos a integral de 1 sobre x dx, que é o logaritmo de módulo de x. Como cada uma delas produz uma constante de integração, elas são resumidas numa única constante lá no final. E aí, fazendo os cálculos aqui desses expoentes, né, eu chego à conclusão que esta integral, vamos passar ali para outra linha, ó, vamos acompanhar aqui, ó. Comparando aqui, x na 4 sobre 4, que é a primeira parcela, mais 4 vezes x na 3 meios sobre 3 meios, menos logaritmo do módulo de x. E essa divisão aqui não é usual escrever assim, né? Então, a resposta final é essa expressão aqui, ó. X na 4 sobre 4, 4 vezes 2 terços, que é 8 terços, vezes x na 3 meios, menos logaritmo do módulo de x mais c. Então, só está escrito ali, né, que a divisão, né, 4 sobre 3 meios é a mesma coisa que 4 vezes 2 terços, que é 8 terços. Bom, aqui a verificação eu fiz, né, eu peguei e calculei as derivadas de todas as parcelas para mostrar que realmente dá aquela expressão ali. E o último exemplo aqui, pessoal, para finalizar, ó, se tiver que calcular a integral de 4x ao quadrado mais 5x menos 3, né? Ó, então a primeira coisa que eu faço aqui é, vamos pegar aqui, vamos copiar isso aqui. Não consigo separar aqui, eu acho. Então o que eu fiz aqui? Vamos fazer o seguinte. Botar na outra linha. Vou ajeitar isso aqui. Ó, o que eu faço aqui? Primeiro, eu separo em 3 integrais usando as propriedades. Ó, vai ficar o 4 vezes a integral do x ao quadrado dx, esse é o primeiro termo, 5 vezes a integral de x dx, menos 3 vezes a integral de dx. Aqui eu ajeitei ali. Veja que as constantes, né, a gente escreve multiplicando cada uma das integrais indefinidas. E para cada uma delas eu aplico a fórmula do x na n, sendo que essa última aqui, ó, né, que a gente sabe que é a integral de dx, que é 1. Vai multiplicar o resultado por 3. Então vai ficar, ó, 4 vezes a integral do x ao quadrado dx, é x na 2 mais 1 sobre 2 mais 1, mais 5 vezes x na 1 mais 1 sobre 1 mais 1, é a regra da potência, aplicada aqui ao expoente 1, e aqui é a regra do x na 0, que resulta no x, né, conforme a gente fez ali o exemplo particular, e ajeitando, né, desenvolvendo essas somas que aparecem no expoente e no denominador destas expressões, né, aqui faltou copiar aqui a função,
Vamos copiar aqui este termo. Não sei por que ele desapareceu ali. Ah, sim, é por causa que eu dei uma ajeitada. Agora ferrou. Vou escrever aqui. Parênteses. 4 vezes x ao quadrado mais 5x menos 3 dx. Então, vou diminuir a fonte aqui. Ai, 16 dá. Então, finalmente, né, posso concluir que está aqui, ó, a primitiva, né, desta função é da função 4x ao quadrado mais 5x menos 3 é 4x ao cubo sobre 3 mais 5x ao quadrado sobre 2 menos 3x mais c. Se vocês quiserem escrever assim, ó, né, também dá. Né? Alguns acham que fica mais bonito. Aí é uma questão de gosto. Né? Fica bonito assim também. Né? Então vejam, ó, lembrando sempre, ó, se vocês pegarem e calcular a derivada dessa expressão aqui, né, vai dar exatamente 4x ao quadrado mais 5x menos 3. Né? Ó, qual é a derivada de 4x ao cubo sobre 3? Vai ficar 4 vezes 3x ao quadrado sobre 3, que é 4x ao quadrado, que é a primeira parcela. Qual é a derivada de 5x ao quadrado sobre 2? É 5 vezes 2x sobre 2, cancela o 2, dá 5x. Né? E a derivada de 3x é 3. E a derivada da constante de integração é 0. Então, realmente, calculando a derivada desta expressão aqui, o resultado será 4x ao quadrado mais 5x menos 3. Tá? Então, tem alguns outros exemplos aqui, vocês poderão verificar aqui, fazer o desenvolvimento, pessoal. Tá? Então, fico por aqui. Deixa eu só encerrar aqui. Ó. E, então, a gente, em função desse meu compromisso aqui no dia 19, né, nós retomamos aí as nossas aulas síncronas aqui no Zoom no dia 26 de outubro às 19h15. Ok? Então, bons estudos para vocês, aproveito para descansar e também para dar uma estudada aí nas propriedades das funções, nessas regrinhas de integração. A gente retoma no dia 26, eu vou fazer mais alguns exemplos de integração por substituição e começar somas de Riemann para chegar na integral definida, que vai ser a reta final aí do nosso curso aqui de Economia Quantitativa 2. Falou, pessoal? Alguma pergunta? Professor, tu vai publicar as notas em seguida? Hoje ainda? Isso, eu tenho uma aula às 9, aí depois, aí no final da noite, quando eu estiver processando alguns vídeos, eu posso entrar no sistema de atos e publicar lá. Tá bom? Certo. Obrigado. Falou. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor.